em verdade, eu vos digo, olha, se alguém guardar a minha palavra, se alguém guardar os meus mandamentos, como eu falei ontem, olha só o que ele está dizendo, jamais verá a morte. Para não morrermos, é só seguirmos os mandamentos. Bem, mas vocês poderiam dizer assim para mim, parece que isso aqui não está batendo não, tem tanta gente morrendo aí, boa e ruim. Os santos, né? Os santos, eles seguiram os mandamentos. Antes morrer do que ofender o meu Deus. E do primeiro mandamento até o último, eles estavam ali firmes. Então aí vamos relembrar, né? Um São João Paulo II, que já é bem próximo de nós. Mas uma Santa Águida, lá do início da igreja, seguiram os mandamentos, mas morreram, gente. Cadê eles? Então, se Jesus está dizendo que quem guardar os mandamentos jamais verão a morte, então, que história é essa? Esses homens que nós estamos dizendo, e mulheres que nós estamos dizendo que são santos, eles morreram. Então, para nós entendermos o que Jesus está dizendo, depois vocês vão lá no livro do Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 até o 15. Aí ele vai dizer bem assim: eu vi uma multidão diante de Deus. Eram crianças, jovens, adultos. Eles estavam tudo diante do trono do Senhor, e o livro da vida foi aberto. O livro da vida, o livro da tua vida, tudo aquilo que aconteceu desde a sua concepção até hoje, está escrito no livro da vida. O que você e eu fizemos de bom e de ruim. Aí o livro foi aberto. E ali foi descrito tudo o que foi feito de bom e de mal. É o ajuste de contas. E ali Deus diz, João, né? Fala o seguinte: que aqueles que não foram encontrados escrito no livro, ou seja, aqueles que fizeram tudo que foi de errado, o nome foi apagado. E esses que o nome foi apagado, ou escrito, né? Aí ele diz assim: foram lançados no tanque de fogo. É a segunda morte. Em outras palavras, eu estou dizendo assim: o teu nome não pode ser apagado do livro da vida. Os que foram apagados estão agora no tanque de fogo. E ele diz, aí ele completa: é a segunda morte. Essa é a morte que Jesus está falando aqui no evangelho de hoje. É essa. Aqueles que não seguem os meus mandamentos, que não seguem a minha palavra, ou melhor, aqueles que seguem a minha palavra, jamais verá a morte. Não é essa primeira, porque essa primeira morte todos viram, todos passarão. Até aqueles homens e mulheres de Deus passaram pela morte. Pela primeira, a segunda. Só que tem uma coisa: a segunda morte, meus irmãos, não é que a pessoa vai morrer.
é que o sofrimento eterno no lago de fogo é um sofrimento eterno que é comparado a uma morte, só que não morre. Quando passa dessa vida para outra, ninguém morre mais. A morte é só para essa vida. Agora vejam só, né? Vamos pegar então um mandamento. Porque o tempo não dá para pegar todos, mas vamos pegar só um. O quarto. O quarto mandamento é honrar pai e mãe. Esse mandamento, ele tem duas obrigações, né? Os deveres. Os deveres dos pais para com os seus filhos e os deveres dos filhos para com os seus pais. Esse mandamento, ele inclui isso. Mas vamos pegar aqui o dever dos filhos para com os seus pais. Então, olha bem. Os filhos têm que obedecer os seus pais. Mas aqui eu vou abrir um parênteses. Obedecer os seus pais quando o que os pais pedem para os seus filhos está de acordo com os mandamentos da lei de Deus. Um filho não pode obedecer os seus pais quando os seus pais estão pedindo coisas que não convém, que é até para levá-los a pecar. Aí os filhos não podem obedecer. Então, fazendo essa ressalva, fecho parêntese, vamos voltar agora ao que eu estava dizendo. Então o filho não obedece o pai, os seus pais, falta com o respeito, xinga. Imagina uma mulher que uma vez veio dizer para mim que ela deu um tapa na cara do pai dela. Um filho que dá um tapa na cara do pai. Esses filhos que exploram os pais, tem filhos aí explorando os pais já estão na velhice, então eles ficam comendo o dinheiro dos pais ali, ó. Pega o dinheiro, aí os pais acabam dando, né? Mesmo sabendo que ele está pegando para fazer besteira. Mas os pais, né? Sabe como é mãe, né? Mãe é assim, acaba dando e o filho está explorando. Isso é uma desonra. É desonrar os pais. Aquela mulher também que veio me falar que o filho dela, um homem já barbudo, né? Não é criança. Aí, ele está ficando de mal, não fala com a mãe, porque ele quer levar uma mulher para a casa da mãe para viver lá no quarto, para dormir. Dormia, passar a noite lá no quartinho dele com essa mulher. E a mãe está dizendo: não, meu filho, aqui não, no meu quarto não, ou na minha casa não. Aí o filho fica de mal com a mãe, despreza a mãe. Tudo isso está sendo escrito, está contando. Tudo isso Deus está vendo. Só que tem gente que pensa que Deus está de braços cruzados. Só que Ele está mesmo, viu? Ele está de braços cruzados. Está assim, ó. Igual a Júlia ali. Está assim. É assim. Por que Ele está assim? Porque Ele já disse que os filhos não devem fazer isso com os pais. Deus só fala uma vez. Está escrito, está aqui, ó. Dentro do coração do homem, dentro do meu coração e dentro do teu coração. Você sabe que você não pode fazer isso com seus pais. Deus já falou e Deus está assim. E o tempo está se aproximando. O tempo em que a morte virá bater na porta. E a pessoa não se arrepende, e ela continua nesse desprezo, deixa o pai de qualquer jeito, deixa a mãe de qualquer jeito. Porque hoje a sociedade está sendo doutrinada ao desrespeito para com os pais, né? Então os filhos estão desrespeitando mesmo.
nem a bênção aos pais se pede mais. Eu venho de uma família que até hoje, graças a Deus, eu peço a bênção à minha mãe. Respeito para com ela. Agora, como eu sou padre, ela pede a bênção também para mim, né? Eu peço para ela, ela pede para mim. Que não haveria necessidade, mas ela pede. Um desrespeito completo. Aí, o tempo está se aproximando. Aí essa pessoa morre. Ela vai ser julgada. Apocalipse 20, versículo 11, versículo 15. Do 11 ao 15. E vai ser lançada no fogo eterno. E de lá nunca mais vai sair. Haverá choro e ranger de dentes. Para sempre. E aquele que respeita, que ama, que dá os auxílios necessários para os pais, principalmente na velhice, que cuida. Mãe, como é que a senhora está? A senhora está bem? Pai, como é que o senhor está? Aí também o tempo está passando na vida desse daí. E o tempo está passando, ele está cuidando bem. É atencioso. Os pais estão ali felizes da vida. A preciosidade da minha vida é esse meu filho, como ele cuida de mim. E o tempo está passando. E Deus também está de braço cruzado. Agora igual o Senhor aqui na minha frente. Ali. Aí o tempo dele chega, morre. Primeira morte. Aí vai diante do trono de Deus. Vinde bendito do meu Pai. Você cuidou do seu pai e da sua mãe. Vinde bendito. Aí vai para a eternidade. Felicidade eterna. Vai para o céu. É isso aqui. É simples. Assim. Agora, pelo amor de Deus, né? Não dá para aquele filho, porque eu estou falando do quarto mandamento, que desonrou o pai, desonrou a mãe, fez um monte de coisa errada com seus pais, desprezou e tudo, aí chega agora na hora que está lá no caixão, está no céu. Pelo amor de Deus, não me faça pecar. Não vem com essa história. Passou a vida desonrando. E agora, padre, mas no último momento ele se arrependeu. É verdade isso? Eu não sei, pode ser que sim. Mas pode ser que não. Porque essa história de toda vez, é no último momento a pessoa se arrependeu, pelo amor de Deus, né? Seria bom. Eu não estou dizendo que seria ruim, não. Mas eu estou dizendo que também não é assim, né? Esses dias eu vi um vídeo no YouTube. Olha só que coisa dramática. Está o repórter lá entrevistando um pai que o filho estava ali a uns 200, uns 20, é porque eu não sei contar assim na cabeça, né? A distância, mas vamos dizer que estava uns 100 metros, estava lá o corpo do filho lá deitado e um monte de gente em volta. Aí o repórter falou: e aí, como é que o senhor está? Aí ele disse assim, o filho, né? O homem, ele está morto porque ele quis. O homem, aparentemente o homem estava numa frieza muito grande. Mas não é seu filho? É meu filho. Olha, ele entrou no mundo das drogas. Eu e a mãe dele fizemos de tudo. Meu filho larga essas drogas. Ele vinha para casa, olha a desonra, desonrando o pai, usando droga dentro de casa,
O pai e a mãe dizendo, para com isso, meu filho, eu quero te ajudar. E ele ia, aí dizia que parava, voltava de novo, fazia um monte de coisa dentro de casa. E o pai ali, e o repórter, como se dizendo assim, né? Mas o senhor está tão frio. O senhor não tem sentimento? Ele está ali, ele morreu porque ele merece. Eu não queria. Eu vou procurar saber quem foi que matou, porque as providências eu vou tomar para aqueles que mataram o meu filho. Mas ele merece, porque ele não quis. Eu fiz de tudo. Eu compreendo o que aquele homem estava dizendo. Ele estava sofrendo pela morte do filho dele, sim. Só que ele estava dizendo assim, eu fiz de tudo, ele não quis, agora olha aí, ó. Foi isso. Eu não o criei para isso. Eu não o criei para ser traficante. Eu não o criei para viver nesse mundo. E eu fiz de tudo. Quantas vezes eu me lamentei, chorei, junto com a minha esposa. E ele continuou nessa vida. Agora está morto? Merece. Ele quis isso. Não é duro isso? Mas é a pura verdade. É isso aqui que, o povo não entende em relação a Deus. Deus faz de tudo. Manda o filho dele para morrer na cruz. Para nós criarmos vergonha na cara. Nós não criamos vergonha na cara e continuamos fazendo tudo. E ele está dizendo, não faça isso, meu filho. Nós continuamos a fazer. Aí chega a hora da justiça divina, Deus vai dizer, olha, eu fiz de tudo. Eu estou respeitando ele. Foi isso que ele quis. Ele quis essa vida para ele. É esse o sentido da justiça divina. O respeito que Deus tem para conosco. Ele diz o que nós devemos fazer, nós não fazemos e Deus deixa. E na hora que chega o julgamento, Deus vai dizer, eu só estou respeitando, foi isso que ele quis. A justiça divina é isso. E o pessoal não quer entender isso e acha que Deus está brincando, aí vai chegar lá na hora, aí Deus vai chorar, meu filho, mas pelo menos agora, vem meu filhinho, vem. Deus não mima seus filhos. Nós vivemos numa sociedade que fica os pais mimando os seus filhos, agora estou falando dos pais. Mima, e chega na hora os filhos fazem essas coisas também, porque não cuidou bem dos seus filhos. Deixou para depois e agora ficou tarde. Aí querem que Deus vá mimar. Deus não mima. Deus ama. Ele acaricia. Ele mostra o que é o certo e o que é errado. Mas na hora, cada um vai pagar pelos seus atos. Eu termino dizendo agora, você está seguindo os mandamentos mesmo? Você está brincando com Deus? Na carta aos Gálatas, São Paulo diz assim, com Deus não se brinca. Olha, com Deus não se brinca. Vou apontar meu dedo agora, ó. Com Deus não se brinca. Você está brincando? Brinque. E depois não diga que a igreja te avisou.